Olá, turminha, tudo bem? Canal Santos The Best está no ar a partir de agora. Eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo. Vamos falar de Santos nessa segunda-feira, né? Ressaca da derrota, a eliminação no Paulistão. E a pergunta que não quer calar: Vojvoda vai ser demitido, não vai? Vamos falar sobre isso. Quem poderia ser os substitutos? Cuca, Renato Gaúcho, e também vamos falar sobre saída de jogador no Santos. Antes, se inscreva no canal, ativa o sino para você não perder nenhum conteúdo. Se gostar, você dá aquele like que ajuda no engajamento do canal, e também se você hypar, é importante para nós aqui, valeu? Então vamos lá falar do Santos, né? Pelo amor de Deus, que segunda-feira tenebrosa. O Santos que foi eliminado no Paulistão pelo Novo Horizontino, e agora praticamente a gente completou 10 anos na fila, 10 anos na fila do Paulistão, né, já, e sem título nacional. Então, se você for contar título nacional, o Santos está na fila desde 2011, quando o Santos ganhou a Copa do Brasil com o Dorival Júnior, que tinha Robinho, Neymar, né, aquele timaço, Ganso e tal. Então, 2011 para 2026, são 15 anos que o Santos não ganha um título nacional. Vou contar o brasileiro, então daí é desde 2004. Daí já vão ser 22 anos. Então a fila do Santos está aumentando em todos os sentidos. Título nacional, Brasileirão e Paulista já não vem há 10 anos um caneco para o torcedor do Santos. Desde 2016 o Santos não ganha nada. E aí o torcedor está impaciente, tem uma geração nova aí de molecada. A meninada nunca viu o Santos ficar campeão, pô. Nunca viu. Você entendeu? Então, um clube do tamanho do Santos não ganhar um paulista há 10 anos é complicado. Entendeu? Então, a gente tinha a expectativa, a esperança que o Santos pudesse ganhar o Paulistão. Era o título mais viável para a gente poder comemorar um título. Mas não veio. Foi eliminado. E agora a gente vai tentar a Sul-Americana, que pode ser que aconteça, e quem sabe uma Copa do Brasil, mata-mata tal, mas é difícil. Copa do Brasil, a hora que afunila, chega Flamengo, chega Palmeiras, aí não dá pra nós, entendeu? E Sul-Americana também vai afunilando ali, chega uma hora que complica, mas quem sabe a gente pode chegar na Sul-Americana e disputar um título. Mas do jeito que tá, não vai dar. Aí o Santos vai ter que decidir, a diretoria do Santos tem que decidir, o homem forte do futebol, que é o Alexandre Matos, que também está numa fase péssima, tem que decidir se fica com o Vojvoda ou se manda o Vojvoda embora, porque não dá mais. O trabalho do Vojvoda, gente, é ruim. Eu gosto do Vojvoda, eu falei, só do Vojvoda ter aceitado o ano passado vir ao Santos e ajudar a gente a escapar do rebaixamento, já tem todo o nosso respeito, nossa admiração. Ele é um bom treinador, no Fortaleza o trabalho dele foi muito bom. Mas o Fortaleza é o Fortaleza, não é o Santos. O Santos é um clube, com todo respeito ao Fortaleza, 50 vezes maior que o Fortaleza. A gente falava quando ele foi contratado. Dirigiu o Fortaleza, um trabalho ali bem feito, sem cobrança. O que fizer tá bom, porque é um time que nunca se despontou muito no futebol nacional, tá beleza. Agora no Santos é outra coisa, é outro patamar, certo? Então, a gente sabia que o Vojvoda ia ter dificuldades, mas ele não engrenou o trabalho dele no Santos. Já vão 7 meses quase de trabalho do Vojvoda, desde agosto do ano passado. E o time do Santos não tem uma cara, não tem uma forma de jogar. O Vojvoda, ele é um treinador que não enxerga o jogo. Eu sempre falo nesse canal e volto a repetir. O pior treinador que tem no futebol não é aquele que é teimoso, não é aquele que faz variações táticas, erra aqui, acerta ali, não. O pior treinador é aquele que não enxerga o jogo. Não enxerga o jogo. Tanto na hora de fazer as alterações durante a partida, que ele não enxerga os erros do time, como aquele treinador que não enxerga os esquemas táticos do time, não enxerga opções de jogadores para colocar cada um, testar numa outra fase, outra parte do campo, e ele não consegue fazer isso. Ele não consegue colocar o Gabriel Bom Tempo como um segundo homem de meio campo pelo lado direito, né, e botar o Miguel Terceiros, por exemplo, do lado esquerdo. Ele não consegue fazer isso, ou joga um, joga o outro. Quer dizer, é um treinador que ele fica naquela bolha dele. Então, um treinador que não tem condições, certo? Olha ontem. Ele fez a escalação do Santos que não era a adequada para jogar lá, certo? E aí, deu no que deu, o Santos está eliminado. Então o Vojvoda não está conseguindo
encaixar o Santos. Ele não tem variações táticas de esquema tático, ele não tem um 3-4-3, coloca 3 zagueiros, né? Solta o Barreal de ala pela esquerda, solta o Igor Vinícius pela direita, bota só o Arão protegendo, né? A defesa ali como junto com os 3 zagueiros, fazendo o Arão fazendo 3 zagueiros, aí você bota um jogador de meio campo ali, né, para fazer a armação, bota o Neymar para ser o articulador e bota o Gabigol, bota o Moisés que tá jogando bem e o Miguel Terceiros no ataque. Então o Vojvoda ele não tem variações táticas para fazer um 3-5-2, para fazer um 4-4-2, ele não tem. O Santos só joga dessa forma. 4-3-3 variando para 4-2-4. Aquele meio campo esburacado com 2 jogadores, 2 volantes ali e o resto tudo lá na frente. Então um Santos que não tem um conjunto. E aí fica difícil. E o Santos, gente, sei que alguns ainda defendem o Vojvoda. Eu acho o Vojvoda até um treinador superestimado por ser um treinador estrangeiro. Se fosse um brasileiro, já tinha caído no Santos. Depois de 6 meses com esse trabalho que ele está fazendo, ele já tinha caído. Ele só não caiu ainda porque ele é um treinador estrangeiro. E aí o pessoal tem, entre aspas, um pouco mais de paciência. Mas acho que já deu, né? Acho que já deu. O Santos não pode repetir os mesmos erros que sempre comete. Que foi na temporada passada. Demorou para trocar o treinador, demora para trocar o treinador, fica segurando. E quando viu, estava quase rebaixado. Aí teve que, às pressas, nas últimas rodadas, colocar o Vojvoda. Trazer o Vojvoda, porque insistiu com o aprendiz de treinador lá, que era o auxiliar técnico do Tite. Vocês lembram muito bem, entendeu? Então, o Santos tem que definir. Há uma ala no Santos que gostaria já que o Vojvoda seja demitido. Tá muita pressão em cima do presidente, que o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos estão segurando um pouco, porque eles entendem que se você mandar o Vojvoda embora, você vai ter um gasto, lógico. Vai ter uma multa rescisória, isso e aquilo. E além disso, o nome do treinador que a diretoria do Santos, as pessoas que estão ao redor do Marcelo Teixeira e do Alexandre Matos gostariam, sabe de quem? Do Cuca. O Cuca, ele mesmo. O cabelinho de boneca, ele é o nome ideal que muita gente no Santos entende. Não só a torcida, também muita gente na torcida do Santos entende. E também pessoas próximas à diretoria, de que o Cuca seria o nome ideal, porque é aquele cara que vai apaziguar, segurar o rojão no vestiário, vai saber. O Cuca, você pode falar o que quiser do Cuca. Eu não gosto muito do Cuca, vocês sabem. Porque ele perdeu a Libertadores para o Palmeiras. Ele afundou o Santos naquela final. Porque se o Cuca tivesse feito aquilo que ele tinha que fazer, ele tinha ganhado o Palmeiras. Ele afundou nós na Libertadores. Por isso que eu não gosto dele. E outra, ele larga o trabalho, a hora que dá 5 minutos nele, um problema na casa dele, do cachorro, do papagaio, do periquito, né, do hamster, qualquer coisa que ele tem na casa dele, um problema lá, ele fala, não, eu tô indo embora e tchau, obrigado. Então o Cuca, ele é instável. Ele pode fazer um bom trabalho, mas dá 5 minutos, ele larga tudo e vai embora. Certo? Mas ele é um treinador bom, ele tem variações táticas, o Cuca, ele protege bem o vestiário e é boleirão, o jogadorzada gosta dele. Então esse é o treinador que muita gente gostaria no Santos. E o outro seria o Renato Gaúcho, que já é um treinador também boleiro, também um treinador que também varia taticamente. O Renato gosta do 4-3-3, gosta do 4-4-2, o Renato também tem umas variações. E o Renato Gaúcho também é aquele treinador que protege os jogadores. E o Renato é um cara que gosta do futebol ofensivo, que é o caso do Santos. O Renato sempre gostou do futebol ofensivo. Lembra aquele Grêmio campeão da Libertadores? Era um futebol muito ofensivo para frente. Muita técnica, toque de bola e um time agudo. Então, quer dizer, o Renato é um treinador que também se encaixa no perfil do Santos. Seriam 2 nomes de treinadores brasileiros que seriam, assim, os treinadores que seriam, digamos assim, os ideais, né, para que assumisse o Santos em caso de saída do Vojvoda. Vamos aguardar. A princípio, o Vojvoda deve comandar o Santos contra o Vasco na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Mas ninguém vai ficar surpreso se o Vojvoda rodar aí no meio do caminho, porque, cara, não tem mais condição. O Santos, se começar a demorar muito para trocar o treinador, a hora que vê aí no Campeonato Brasileiro vai ter com 10, 12 rodadas do campeonato, somado poucos pontos, quase não ganhar, tá lá na zona de rebaixamento, fica difícil. Não pode deixar acontecer que nem aconteceu na temporada passada, certo? E aí tem gente que ainda, alguns que defendem o Vojvoda, mas, cara, não deu liga. Ninguém tá falando que o Vojvoda é ruim, mas não deu liga no Santos. Você entendeu?
Dá para entender que o Vojvoda não deu liga e tá na hora de trocar, certo? E para finalizar, eu queria falar sobre negociações, mercado da bola. Santos que acertou mais uma saída de jogador, tá? Trata-se do Alex Duarte, zagueiro, que vai jogar no Libertad do Paraguai por empréstimo até junho de 2026, sem a opção de compra no contrato, não vai a opção de compra. Eu acho que o Santos está emprestando ele ao Libertad do Paraguai, mas para que ele possa jogar, porque ele não está jogando. Quando jogou fez uma lambança, né? Não jogou mais, porque o jogo que ele fez, o Alex Duarte, pelo amor de Deus, ele afundou o Santos do começo ao fim. Então ele foi afastado. Não dá para um jogador desse jogar. Apesar que a nossa defesa também continuou ruim. Mas então, o Santos empresta o Alex Duarte para o Libertad do Paraguai até junho de 2026, sem opção de compra. O Santos quer colocar ele para jogar. Quem sabe ele joga bem lá, né? E pega confiança e o Santos depois consiga fazer uma negociação com ele, ganhar um dinheiro, ou ele voltar a ser reintegrado e aí, quem sabe, tendo uma oportunidade com o Vojvoda ou com outro treinador, ele possa novamente mostrar que veio, porque ele veio até com um peso de ouro, digamos assim, ou mais bem avaliado do que o Frias. Mas o Frias, que não é nenhuma maravilha, mas o Frias ainda está conseguindo ser razoável. Agora o Alex Duarte, pelo amor de Deus, o jogo que ele fez, né, contra a Chapecoense lá, que o Santos tomou de 4-2, aquilo lá foi uma vergonha, entendeu? Parecia um zagueiro de várzea. Então, quer dizer, não dá para jogar no Santos, um cara desse. Então o Santos empresta ele, vamos aguardar para ver se ele consegue fazer um bom desempenho no Libertad do Paraguai, o Alex Duarte, beleza? Se gostar do vídeo, dá like, deixa a opinião de vocês nos comentários sobre o Vojvoda, sobre o nosso querido Cuca, ou o nosso querido Renato Portaluppi, que é o Renato Gaúcho. Dá a opinião de vocês, tá? Beleza? A gente volta com muito mais de Santos aqui no canal. Valeu, eu fui!